graça e paz. 2 Timóteo 4,18 diz o seguinte: sim, o Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará em segurança para seu reino celestial. A Deus seja a glória para todos sempre. Amém. O prisioneiro que via o reino, e dentre esta capacidade de ver o reino, havia algo profundamente misterioso nas últimas palavras deste prisioneiro, que é o apóstolo Paulo. Ele escreve de uma cela, de dentro de uma cela, cercado por correntes, aguardando o martírio, e ainda assim fala de livramento. A lógica humana diria que Paulo estava delirando, perdido, derrotado, esquecido. Mas o cristianismo, como dizia um certo teólogo chamado, ou por sobrenome Chesterton, é um teólogo britânico, ele dizia o seguinte: mas o cristianismo vê de forma diferente. Ele vê a fé com um paradoxo. O que parece fraqueza é força, e o que parece derrota é vitória. Esse é um sentimento que permeia o coração de todo aquele que tem uma fé genuína naquele que é o seu Senhor. Naquela cela fria, Paulo enxergava algo que o mundo não podia ver: a eternidade através de um instante, de um vislumbre só, de um piscar de olhos. Ele percebia a eternidade. E como nessa percepção ele poderia se entregar a um sentimento contrário, um sentimento de derrota? Jamais, né? Jamais. E uma palavra que pesa muito nesse texto que nós acabamos de ler é que o Senhor o livraria. Não da morte, mas por meio dela. A morte rondava, mas por meio dela, Paulo era como Daniel na cova dos leões. A morte estava ali, mas Daniel estava tranquilo, né? Daniel estava em paz. Paulo também estava aqui em paz. Como dizia a canção do grupo Logos lá, né? Do Paulo César, né? Calmo, sereno e tranquilo. A libertação para o cristão não é a ausência da dor, mas a presença de Deus em meio a ela. A presença de Deus em meio a ela. O livramento que não nega o sofrimento é aquele que realmente traz para o cristão a sensação de que ele é um vitorioso. Ele é alguém que não se exaspera com a situação. Paulo mesmo não minimiza o mal. Ele é aquela pessoa que fala de ataque maligno, nesse texto que nós acabamos de ler, mas ele fala porque ele sabe que o mal é real, embora não seja absoluto. É real, mas não é absoluto. Ele não é o tudo da vida, ou o contrário à vida. E é interessante que nós podemos ver que todo verdadeiro cristão não nega o mal, mas o enfrenta com coragem e humor, porque sabe que o mal não é eterno. É apenas uma fase, né?
Estou passando por essa luta, mas é apenas uma fase. O apóstolo Paulo aprendeu isso com Cristo. As correntes podem prender o corpo, mas não podem prender o espírito. Mateus 10, 28 fala sobre isso, quando Jesus declarou o seguinte: não tenham medo dos que querem matar o corpo, eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. O verdadeiro livramento não é ser poupado da tempestade, mas permanecer firme em meio a ela, enfrentando-a com toda ousadia. Marcos 6,50, Jesus vai dizer o seguinte: ficaram todos atemorizados ao vê-lo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. E é exatamente isso que vem sobre nós. É exatamente isso que o Espírito Santo sussurra nos nossos ouvidos. Não vá por aí. Não vai por esse caminho. Siga esse caminho. É a voz divina, é a voz do Espírito sussurrando, como essa que sussurrou em meio à tempestade junto aos discípulos. Não tenham medo, coragem, sou eu. E de imediato ele sobe ao barco e repreende as ondas, o vento, a tempestade, e tudo para, e tudo fica sereno, e tudo volta a ficar como calmo, sereno e tranquilo. Deus nem sempre remove o espinho, mas dá graça suficiente para suportá-lo. Talvez foi o clamor de Paulo naquele momento, clamando: tem misericórdia de mim, não aguento. E aí o Senhor disse: olha, a minha graça te basta. É essa fé paradoxal, ou essa fé contrastada, alegre em meio à dor, que torna o crente invencível. A fé de que ele vai sair do vale. Foi essa fé que o salmista Davi teve, né? Quando ele declarou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa fé faz com que o crente se torne um ser invencível. O livramento que conduz ao reino, esse é realmente um dos maiores livramentos da vida. Paulo estava ali trancado, trancafiado, acorrentado, e ele via ao longe aquele lugar de completa paz que o esperava, o reino celestial. E ele dizia: ele me livrará, aliás, ele me levará em segurança para o seu reino celestial. Aqui está o coração de todo o texto que nós lemos. Paulo não espera fugir, ele espera chegar. Chegar aonde? A um lugar de completa paz, onde não vai haver guerra, nem dores, nem tristeza, nem choro. A morte para ele não é o fim, mas o começo da chegada ao lar. Jesus não apenas nos livra de algo, mas nos leva para alguém. Por isso que ele declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. O livramento não é uma rota de fuga, mas uma condução segura. Cada lágrima, cada prisão, cada ferida é um passo na estrada que leva a Jesus. O livramento que glorifica a Deus. Esse livramento é que me dá a condição de dizer como Paulo: a Deus seja a glória para todos sempre. Amém. Paulo termina o texto
E esse texto que nós acabamos de ler, ele o termina com adoração. E esse é o selo de quem compreende a eternidade. Enquanto o mundo chora o fim, o crente canta o recomeço. Ah, que glória! Que glória é essa, né? O amém de Paulo é o eco de uma alma que sabe que Deus transforma a última palavra humana na primeira palavra de Deus. Primeira palavra de Deus. É exatamente isso que eu penso também, que ao invés de chorarem, cante. Cante um samba, Preciso de Ti, do Pagode Restaura. No dia do meu enterro, cante uma música de um rock bem badalado no dia do meu enterro. É festa, eu estou indo para um lugar de completa paz, um lugar de completa alegria. É verdade que eu vou deixar alguns com pesares, com sentimentos, porque partir, mas um dia nós vamos nos encontrar. Não é essa a nossa ideia, nosso pensamento, não é essa a nossa fé que temos, como Paulo tem? Chesterton, então, esse teólogo, ele dizia o seguinte: a alegria é o segredo mais guardado do cristianismo. E Paulo revela aqui nesse texto. O homem prestes a morrer está agradecendo porque descobriu que a glória de Deus é o verdadeiro destino da vida. Tudo que começa na graça termina em glória. Ah, gloriosa graça, abençoada graça sobre nós e em nós. A vitória disfarçada de derrota. Paulo, o apóstolo, mártir, e o teólogo inglês se encontram numa mesma verdade. Deus vence mesmo quando parece perder. A cruz que parecia fracasso foi o maior livramento da história. E assim também é com cada servo fiel. Nossos cárceres se tornam altares, nossas dores se tornam cânticos, e nossa morte se torna porta para o reino celestial. Filipenses 1, 20 e 21, o apóstolo Paulo declara o seguinte: minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O cristianismo não promete escapar da cruz, mas ressuscitar dela. Foi exatamente isso que fez o nosso Jesus. E é por isso que Paulo pode dizer com fé e serenidade que o Senhor o livrará eternamente. O prisioneiro não se sente solto pela terra, mas recebido pelo céu. No momento que ele falou essas palavras, ele não estava solto na terra, ele estava enjaulado, engaiolado. Mas ele se sentia muito bem solto, muito bem livre ao ser recebido no céu. Esse é o mais sublime dos livramentos, aquele que não termina na fuga, mas na glória. Eu não vou fugir, porque eu sei que eu vou ser aplaudido, eu vou ser exaltado, porque consegui aguentar pela fé as vicissitudes da vida, crendo que o lar celestial estava à minha espera. 2 Timóteo 4, 7 a 8, Paulo diz o seguinte: lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor,
O justo juiz me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Que você faça parte desse todos. Que você sinta que a corrida, a caminhada, não é vã. Você está indo para o lar celestial. A cada dia que passa, a cada tic-tac do relógio, você está caminhando para uma eternidade, ou com Deus ou sem Deus. Eternidade no inferno ou eternidade no céu, no lar celestial. Mas que você possa fazer a escolha certa. Jesus é a escolha certa. E como ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim, que você possa aprender isso e descobrir isso. E ter a certeza, como Paulo diz, terminei a corrida e permaneci fiel. Que você possa dar um pulo, um salto para essa realidade de ser fiel, de ser alguém que preza pela fidelidade ao Senhor e àqueles que estão à sua volta. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.